CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do CâmaraCast e com muita satisfação a gente recebe aqui o vereador José Otávio. José Otávio, gente, que é o presidente da casa, que idealizou o podcast CâmaraCast, além de outras inovações tecnológicas aqui para o Legislativo Municipal. Boa noite, Catiana. Boa noite, população chapadense. Como a Catiana bem disse, esse é um dos nossos projetos e a gente feliz aqui por poder estar concretizando de fato isso. Agradecer também aos vereadores, porque sem eles também nos dando apoio, nada seria realizado. Então, feliz por mais esse projeto nosso. É isso mesmo. Daí a gente percebe que o mundo tem evoluído, né? Hoje em dia a política não é mais feita daquela época, né? Só nas reuniões. Hoje a maioria é pela internet, é pelo bate-papo, é pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então a política tem que se adequar e os espaços aí de poder também, né? Exatamente, a gente tem que, acho que em todos os sentidos, acompanhar a tecnologia, né? E a gente não está fazendo diferente, está aqui acompanhando a tecnologia em todos os sentidos, modernizando o plenário, trazendo essa inovação aqui, que é esse bate-papo descontraído e levando mais informação para a comunidade. E é importante a gente falar também, gente, que esse podcast, né, Zé, não vai ficar só aqui entre os vereadores e a Catiana, né? Vai vir artista, né? Vai vir outras pessoas aqui da cidade também para agregar informação para a nossa sociedade, né? Exatamente, Catiana. Um dos intuitos é esse mesmo, envolver um pouco mais a sociedade aqui dentro da Câmara, né? Trazendo pessoas de toda a comunidade para poder dar entrevista, contar histórias, contar casos antigos, falar um pouco de política e também curiosidades, tá? Isso. Então conta pra gente um pouquinho da sua história, Zé. Como que você chegou aqui na política? Eu sei que você tem uma veia familiar forte também na política, né? Seu pai foi um homem muito representativo aqui para Chapada, tem uma história bonita, né? O Antônio Pinheiro, né, de Isso, Freitas, o exatamente. Toninho de Freitas. Então, Kátia, me chamo José Otávio, né? Hoje eu sou o mais jovem da Câmara, vereador de segundo mandato. E nas duas legislaturas a gente é o mais jovem também. Eu venho já de uma família, tanto pro lado de pai quanto pro lado de mãe, tradicional política aqui no município. Família Melo e família Freitas. Meu avô Otávio sempre ligado, envolvido na política, né? Nunca ocupou um cargo político, mas sempre está envolvido na política. Já foi secretário, já foi candidato a prefeito, candidato a vice, candidato a vereador. Infelizmente nunca ganhou, mas ele sempre esteve envolvido na política. E já pro lado dos Freitas, meu pai foi vereador aqui por 3 mandatos, meus tios, desde 1954, quando foi a primeira legislatura aqui do município da Câmara, né? Sempre tem um integrante da família Freitas, né? E a gente aqui levando essa bandeira, né? Na legislatura passada teve 2 representantes, eu e o vereador Bozó, e outras legislaturas também já teve. Meu pai já teve dividindo aqui o parlamento com primos, com tios, e, enfim, sempre tem um representante da família. E é uma responsabilidade, né, Zé? Quando você já vem de uma família política, né, que tem política, as pessoas fazem uma cobrança para você, querendo ou não, na vida, né, no cotidiano, já começa a encaminhar. As pessoas já ficam esperando algo nesse sentido. Com certeza. É o que você falou, a gente nasceu em Chapada, criou aqui, os nossos descendentes é daqui, então, e sabem, né, que a gente é envolvido na política e a cobrança é frequente, né? A cobrança parece que é dobrada. Mas a gente está aqui dando a resposta e eu acho que no caminho certo. E a gente percebe também até uma satisfação assim dos servidores, porque a Câmara está mais bonita. Com a ampliação aqui, né, foi criado um anexo, gente, inclusive em homenagem ao ex-vereador Toninho de Freitas, que foi vereador por 3 vezes aqui, 3 mandatos aqui em Exato. Chapada, né? Fez projetos de lei relevante. Então a gente percebe aqui tem umas flores, né, umas cadeiras, uns bancos, tudo para melhorar a qualidade de vida do cidadão e também do servidor, né, Zé? Exatamente. A gente tinha uma área de lazer aqui, uma área social, na verdade, que estava um pouco abandonada, né? E estava sendo um pouco inútil aqui, tinha muita sujeira, e a gente ampliou isso e modernizou também, colocou calçamento novo, né? E, e plantas, e tudo isso buscando um pouco de mais conforto, não só para quem visita a Câmara, mas também
aqui para os servidores aqui da casa. Gente, e aqui a Câmara de Chapada, Chapada tem uma peculiaridade. Tem muitas comunidades rurais distantes da cidade. Às vezes a pessoa precisa vir aqui pegar um exame, fazer uma consulta, ou mesmo tirar uma cópia. E a Câmara é o ponto de apoio, né, Zé? O pessoal vem aqui para esticar as pernas, às vezes chega cansado de uma viagem longa, passa aqui na Câmara, toma um café, conversa com as pessoas, faz uma cópia. Isso acontece no dia a dia, não acontece? Todos os dias, Kate, a gente recebe visita aqui de toda a região, todo o município, na verdade, né? É isso que você disse, pessoas que vêm, principalmente início de mês, aposentados que vêm aqui fazer seus Isso. afazeres, ir ao mercado, ir ao banco, e eles passam aqui para tomar seu café, ir ao banheiro. Esse aqui é um ponto de apoio para essas pessoas que nos visitam. E, ó, de fato, a Câmara é a casa do povo, né? Uhum, exatamente, e está cada vez mais aconchegante. Então, Zé, você, né, como uma pessoa aí que já vive a política desde quando criança, através do seu pai, dos seus familiares e também vereador de segundo mandato, como que você encara os maiores desafios de Chapada aqui para a atualidade? Então, Kátia, eu acho que um dos maiores desafios, não só agora no presente, mas principalmente no futuro, para os próximos gestores, vai ser a questão da água. A água Chapada sempre foi um problema de água e a Chapada vem crescendo de uma maneira surpreendente, né? A cada dia novos condomínios, novos moradores. E a Chapada eu falo que já é quase um bairro de Cuiabá, né? Que todo mundo já quer morar para cá. Só que a água não está conseguindo acompanhar isso. Eu acho que os gestores futuros vão ter problema com isso. Eu acho que já tem que começar a pensar agora e começar a agir o mais breve possível com relação à água. E também a habitação, né? A habitação é fundamental. Muitos querem mudar para Chapada, mas nem uma casa para alugar hoje você acha. Quando acha é acima de 2.000, 2.500 reais. E a pessoa às vezes não tem condição e é obrigada a ir embora de Chapada por causa disso. Às vezes até a nossa população mesmo já residente em Chapada, que começa a constituir família, né? Vai ali o filho tendo um tempo de já ter sua namorada, vai constituindo a própria família, ele às vezes é obrigado a construir uma casa no terreno dos pais, do avô, porque não tem uma casa para morar, não é verdade? É o mesmo Exatamente. para É alugar. o verdadeiro puxadinho, né? Faz no Isso. fundo de casa dos pais. E isso é ruim. Eu acho que a pessoa, o jovem ali, eu fui um exemplo disso. Eu, assim, quando eu fiz meus 18 anos, saí de casa, fui construir minha vida e fazer a minha história, né? Só que foi bem difícil. Bem difícil. E aí, como que você fez? Você conseguiu? Você fez, teve que fazer um puxadinho na casa dos seus pais? Não, não, a gente conseguiu. Primeiramente, sair de casa, consegui alugar uma casa e ali eu construí família. Comprei a casa, dali eu comprei terreno, mas assim foi em cima de bastante trabalho mesmo. Uhum, é isso mesmo, gente. E às vezes falta a oportunidade também, Zé, do emprego aqui para o chapadense, né? Para a pessoa ter uma melhor condição de vida. Às vezes a gente reclama, a gente escuta muitas reclamações de uma falta de emprego com carteira assinada. Você acha que precisa de algum trabalho aí com o CDL, com os empresários, ou com a população mesmo? O que que você encara sobre isso? Você que também, além, né, de vereador, você tem sua empresa, né, trabalha além aqui da Câmara. Você falou uma coisa importante com relação ao emprego. A gente tem uma empresa aqui, né, mais de 20 anos no município e a gente sofre dia a dia com relação à mão de obra, né? A gente tem 50 colaboradores hoje, desses 50, 15 é de fora, que a gente teve que trazer porque não acha aqui, não acha mão de obra. Só que eu sempre falei também para várias pessoas que Chapada acaba sendo uma cidade de idosos e crianças. Por quê? Porque o jovem, adolescente, quando procura um esporte, um lazer, muitas vezes é difícil de achar, porque não tem uma quadra decente. Eu sempre cobro o prefeito, o secretário está fazendo o que pode, né? Mas a gente tem problemas financeiros do município, então a gente não pode também só culpar o prefeito, porque isso vem virando uma bola de neve há anos, né? Com relação a finanças do município. Aí o jovem é obrigado a ir embora, porque vai procurar um emprego, não acha, vai procurar um esporte, não acha, vai procurar uma faculdade, não acha, então ele é obrigado a ir embora e vai ficando aqui só os idosos e as crianças mesmo. Mas está mudando, o cenário está mudando, né? Como eu falei agora há pouco, muitos estão procurando a Chapada para se viver, porque é um lugar agradável, um clima agradável Isso.
E é um crime que só Chapada tem no Mato Grosso todo. Exatamente. A gente percebe que essas pessoas que vêm chegando aqui para Chapada, isso acontece um pouco antes da pandemia, mas depois da pandemia intensificou, né, Zé? Na pandemia, bastante pessoas mudaram aqui para Chapada, buscando uma qualidade de vida, podendo trabalhar em home office. E isso também fez com que melhorasse algumas situações, até alguma oferta de emprego em algumas áreas, né? Consegue ter profissionais, que mudou bastante gente para cá, mas também agravou aí, o assunto que a gente já falou da moradia, né? Então a cidade tem que ir evoluindo Tem que evoluir, conforme exato. a É, cidade vai. mudou muita gente, mas assim, eu digo a maioria de classe média alta que mudou para cá, né? Até aquelas pessoas buscando uma aposentadoria para estar num clima mais agradável. Mas os jovens, de fato, ainda é poucos que Ainda vêm. é É pouco. poucos que vêm. É pouco por conta da falta de oportunidade de emprego, né? Ou às vezes o emprego que ele quer. Aqui em Chapada tem muitos empregos, mas às vezes não na área que é porque o jovem quer. O design de artes, algo mais moderno, né? Às vezes tem emprego em O mercado, restaurante, né? Em pousada, às vezes não é isso que o mercado está um pouco exigente. Na verdade, cara. os empregados estão meio, né, não sei se é a palavra certa de falar, tá meio exigente com as vagas. Eu vou contar até um caso aqui. Pode contar. Uma vez lá na nossa empresa chegou uma pessoa pedindo emprego, uma vaga para gerente. Eu falei, então eu vou ter que pedir conta aqui da minha vaga para você, né? Ele já queria entrar como gerente. Eu falei, não, mas não é Acontece assim isso não. Tem que mesmo. começar, acho que tem que começar um degrau de cada vez, um Exatamente. passo de cada vez, né? É. Mas eu acho que é isso. É isso mesmo. Daí a gente tem percebido aqui na sua gestão muitas modernidades, né? Você criou ali o painel eletrônico, né, na Câmara aqui de Chapada. Não existia isso, é um dos mais modernos que já tem. O vereador consegue votar ali pelo tablet, né, da bancada mesmo onde ele está. O cidadão consegue acompanhar ali a leitura dos projetos de lei por meio do telão. Agora todo o plenário é microfonado, né? Cada vereador Exato. tem o seu próprio microfone. Isso a evolução da Câmara está acompanhando a evolução da sociedade, né? Você citou com relação à modernização do nosso plenário. A gente fez uma pesquisa com as cidades circunvizinhas aqui. O nosso plenário hoje na Câmara é um dos mais modernos, né? O intuito disso é buscar um pouco mais de transparência, até mesmo na hora da votação ali. Em tempo real já aparece a votação de cada vereador, né? E também a questão da economia, né? Com os tablets ali a gente evita um pouco de papel. Então a gente teve uma economia mensal aí de pelo menos 30% no gasto do papel aqui para Uhum. casa, porque todo o roteiro da sessão o vereador acompanha ali nos seus tablets e isso dá uma economia e tanto aí no final Além, do ano. além de uma economia financeira, né, Zé, no final do ano, é uma economia também para o meio ambiente, né? Sim, é Hoje em bem dia quase sustentável, né? ninguém mais usa papel, né? Tudo feito pelo tablet, pelo celular. E a gente tem percebido que a modernização ali do plenário, também as redes sociais mais ativas, né? O Instagram da Câmara está bem movimentado, o YouTube da TV Câmara, agora com o podcast, as pessoas também têm se aproximado mais do legislativo. Isso também aumenta a cobrança, né, Zé? Com certeza, a gente é cobrado. A cobrança, de fato, nessa legislatura aumentou bastante, porque a gente está sendo mais visto, né? Uhum. Então a gente investiu muito nessas questões de transparência mesmo e divulgação, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma imprensa muito boa, né? A gente cobra bastante da imprensa aqui, mas é uma imprensa, hoje é a melhor que temos no município todo. Eu acho que posso falar em toda a região aqui da nossa Baixada Cuiabana, é uma das melhores que temos aqui. E eu queria até agradecer aqui em nome da Catiana e parabenizar, né, Catiana, o Minhoca, o Luiz, o Marcelo, o Vicente, enfim, todos envolvidos aqui na nossa imprensa, né? Graças a ele, a Câmara está bem. Tá bem, gente, tá bem, as coisas têm acontecido para melhorar. E eu também quero dar o nosso depoimento aqui, né, enquanto representante dos demais colegas aí que você citou, Luiz Minhoca, Luiz Garcia, todos nós que estamos aqui trabalhando. Hoje em dia a gente trabalha com o que a gente pedia há muito tempo, né, com o que a gente sonhava de ter uma possibilidade de fazer uma comunicação de verdade e de sentir a imprensa sendo respeitada, né, na cidade, saber o que acontece na Câmara. É tão interessante quando você chega a um estabelecimento e a pessoa fala: Olha, Exato. gostei daquilo ali que aconteceu na Câmara, porque isso aqui é para o público, né? É Isso. uma casa do povo, como a gente já disse, tudo que faz aqui é para o cidadão, aqui que são decididas os projetos de lei.
E você, Zé, como assim, é um político ainda, já está no segundo mandato, qual o seu desafio aqui para esse mandato aqui na Câmara, né, que você está fazendo história aqui como presidente, um presidente jovem, né, arrojado, que está fazendo aí um monte de diferenças na Câmara, a sua proposta aí para o seu caminho político? É só antes de responder essa pergunta, eu só queria também aqui agradecer também os demais vereadores, né? Porque a Exatamente. imprensa só trabalha se tiver matéria, né? E a Tem. gente aqui, os vereadores, todos os vereadores, todo dia tem matéria e dá um trabalhão aí para a imprensa estar divulgando. Não, e eles estão atuantes, né? São muitas indicações, requerimentos, toda sessão, tudo que a população está falando, existe uma máxima de reclamar somente do político, né? Mas a gente pede realmente, verdadeiramente, que vocês acompanhem a sessão da Câmara, que vocês vão verificar a atuação dessa Câmara. Está muito realmente em prol da sociedade, as cobranças são feitas relacionadas a buraco, a falta de uniforme, a água, né? Exato. Todo dia tem um BO para resolver aqui na Câmara. Mas é sinal que. E os vereadores estão passando para frente, estão cobrando o Estão. secretariado, tanto é que nós estamos aí vai entrar no sexto mês aí de legislatura e já foram convocados aqui alguns secretários para prestar depoimento, para prestar esclarecimento da sua pasta, né? E isso é importante, sinal porque a gente está recebendo muita demanda e a pressão está tão grande para cima da gente que a gente tem que cobrar também Tem que o cobrar. secretariado e o vice-prefeito, o prefeito, enfim, aquele que de fato resolve o problema, porque a gente é o porta-voz da população. A gente é a ponte entre a população e o executivo. Então a gente cobra eles bastante. É isso mesmo. Daí conta aquela pergunta que eu estava falando assim do seu futuro político aí. Você está aqui bem dedicado, né, à presidência da Câmara. A gente sabe, você tem uma liderança muito grande. Inclusive, a gente agradece aqui também o apoio de todos os vereadores para a realização do nosso trabalho. Realmente estão todos muito engajados e comprometidos com a Chapada. E você está aqui nessa primeira presidência, né, fazendo história. E aí, o que que você espera para esses próximos 4 anos aí? Então, Kátia, desses 2 primeiros anos, o objetivo é de fato é esse, é concluir os nossos projetos, né? A gente, graças a Deus, está concluindo com êxito, com a ajuda dos vereadores, com a ajuda de todos os funcionários, servidores dessa casa. E nos próximos 2 anos é continuar ouvindo as demandas da comunidade, né? E fazendo nosso trabalho, fazer o que tem que ser feito, né, Kátia? Né? Isso. Eu acho que é cedo para falar ainda o que vai acontecer para a próxima eleição, para os próximos 2 anos, mas o objetivo é a gente fazer o papel do vereador mesmo, né, com o pé no chão, escutar as demandas da comunidade e fazer tudo aquilo que for ao nosso alcance. É isso, gente, porque muitas vezes o vereador ele é super demandado o mandato inteiro, principalmente quando está presidente, né? Fica aí muitas demandas da comunidade, acha que o presidente pode resolver tudo. E o presidente, gente, não é prefeito, né? O prefeito que realmente executa, né? As obras, né? E as melhorias. Mas outra coisa que é importante a gente falar também é sobre a sua valorização dos servidores aqui da Câmara, né? A gente tem percebido, teve alguns servidores que pediram para ser aposentados, né? Já está chegando uma época de aposentadoria. Vai ter algum concurso aqui para a Câmara, um chamamento? Como que vai ser? Olha, vai ter, de fato, nos próximos 2, 3 anos, alguns servidores vão se aposentar. Eu não sei falar assim, a quantidade de servidores efetivos, mas o concurso público é um dos nossos projetos também, Kátia. A gente já está começando a fazer um estudo de impacto, né, para ver quanto vai custar isso para a Câmara. Mas eu acredito que, se tudo der certo, no mês de abril, março, abril do mês que vem, a gente já terá um concurso aí, pelo menos umas 6, 7 vagas aqui para a Câmara, né? Chamando aí 3, 4 de imediato e mais uns 3 aí de cadastro reserva. Mas Isso. vai ter um dos nossos projetos e certamente vai ser concretizado. Excelente, a gente sabe que a Câmara é importantíssima, o servidor de carreira é essencial para todo órgão público. A gente não vai só falar de política também, Zé, eu quero saber de um projeto seu muito importante que eu gosto bastante, que eu já participei. Estou ansiosa para a próxima edição, que é a Cavalgada Toninho de Freitas, né? Tá chegando já, né, Zé? Como que Chegando, tá? tá chegando a quinta edição, Kátia. É agora dia 14 de junho, né? Sem ser na próxima semana, na outra. E conto com essa presença. E o do Minhoca também montado a cavalo. Eu vou de novo, Mas queria aproveitar e fazer o convite à comunidade para estar participando conosco, né? O que é a cavalgada do Toninho? Para quem conheceu o Toninho de Freitas, que eu acredito que 80% da população já conheceu o saudoso Toninho.
ele realizou cavalgadas por mais de 20 anos aqui no município, né? E a cavalgada não deixa de ser uma cultura, uma tradição. E em 2018 ele veio a falecer e a gente não podia deixar de fazer as cavalgadas, uma coisa que ele adorava. E se a gente não fazer, ninguém faz. Hoje a gente é o único que faz aqui na região. Tem a do Silvan também, que é Serra Acima, que ele faz de Cuiabá para cá, né? Mas aqui na Serra Acima mesmo, que é a região de Chapada aqui, a gente é o único que faz, né? Um amigo nosso começou a fazer agora aqui na zona rural, ali na região da Água Fria, mas eu acho, se eu não me engano, é o primeiro ano e a gente incentiva e valoriza ele também. Mas falando especificamente da Cavalgada Amigo Toninho, é a quinta edição, e a gente aí vem com várias atrações, a gente vai percorrer um dia só, né, o sábado, percorrer trilhas ecológicas, cerrados, passar dentro da cidade, e eu convido a população para estar participando conosco. É isso mesmo, gente. Quinta edição da Toninho de Freitas e da Cavalgada Toninho de Freitas. Eu participei ano passado com um companheiro muito ativo, muito bonito, muito forte, que foi o Calixto, né? Foi o cavalo que eu tive a satisfação, né, de cavalgar com ele aí. Fiz 12 quilômetros da cavalgada. Foi um desafio, é muito bom, é um esporte que deve ser valorizado, é uma tradição e a gente ressalta muito aí a participação da cavalgada aí Toninho de Freitas em Chapada. Inclusive, a gente vai fazer um podcast específico sobre a cavalgada, né, Zé? Vamos chamar aí Podemos os fazer. tropeiros, né, as pessoas, Uhum. algumas pessoas aí importantes nessa organização e a gente falar um pouco sobre esse tema aqui para ampliar o convite. E a gente agradece aqui a participação do Zé Otávio, gente, na primeira edição do Câmara Cast, que é o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães. Esse presidente realmente é muito inovador e a gente quer você aqui ouvindo também. Obrigado, Catiana, pela entrevista. Obrigado, Sociedade Chapadense, por estar participando. Nos acompanhe semanalmente, a gente vai ter matéria. Semanalmente não, acho que a cada 2 dias, A cada né? 2 dias Cada vai ter 2 dias podcast. matérias e convido você que tem um caso para contar, que queira conversar um pouco, falar de política, falar de curiosidades, contar um pouco da história de Chapada, está convidado para vir aqui na Câmara, né? Porque, de fato, aqui é a casa de vocês e a gente quer abrir aqui para a comunidade para estar mais presente, para estar com esse corpo a corpo aqui, não só com os vereadores, né? Mas com a imprensa e através da televisão, através da tela, com toda a sociedade chapadense. É isso mesmo. Se você ficou com vontade de participar do Câmara Cast, faça ali a sua inscrição, deixe um recadinho ali na recepção aqui da Câmara Municipal, que com certeza a casa vai avaliar o seu pedido e a gente vai conversar com você.